Olá amigos, sejam bem-vindos à DeFi University e hoje nós vamos aprender aí a instalar as dependências, ou melhor, as ferramentas que nós vamos precisar para desenvolvimento das nossas aplicações. Bem, nós podemos dizer aí que todo programador ele tem o seu toolkit e obviamente que isso varia conforme a área, né? Nossa área especificamente é programação blockchain, então nós vamos aprender aqui as ferramentas principais para desenvolvimento de aplicações blockchain. Bem, a primeira ferramenta que nós precisamos é o Node.js. Tá? O Node.js você vai encontrar ele vídeos explicando o que é Node.js, tem aos montes por aí, tá? Nosso objetivo aqui é apenas aprender a instalar, mas basicamente ele permite que você escreva JavaScript, código JavaScript no servidor. Geralmente o JavaScript ele era utilizado mais para programação do front-end e a partir do Node.js passou aí a ser utilizado também para desenvolvimento de back-end. Ele é muito utilizado hoje para a construção das aplicações descentralizadas, tá? É uma das mais utilizadas, tá? Não é a única, obviamente, e é por isso que nós vamos utilizar durante todo o curso. Tá? Se você for procurar aí a construção de outras de plataformas, protocolos conhecidos, grande maioria aí vai utilizar o Node.js. E aí você pode instalar aqui a última versão, tá? Basicamente você vai clicar, olha, ele vai baixar, tá? E aí aquela questão, né, que é o next para que você possa instalar. Vamos apenas abrir aqui. Ó, então basicamente você vai ter essa, e aí você vai clicando, né, aceita os termos, next. Aqui você pode trocar o local onde você vai instalar, tá? Pode deixar em branco isso aqui. E eu não vou clicar em instalar porque eu já tenho instalado, tá? Mas aí você clica em install e ele vai instalar então na sua máquina o Node.js. Vou cancelar, tá? E aí, como que você vai fazer para saber se você já instalou o Node.js na sua máquina? Você vai, se você estiver no Windows, você vai utilizar aqui o Windows PowerShell, executar como administrador. Em outros sistemas operacionais, o procedimento não muda muito, tá? E basicamente é o mesmo. Então, se você não está familiarizado ainda com a questão aqui da linha de comando, nós basicamente vamos utilizar muito isso, né? Os programadores utilizam geralmente a linha de comando para poder interagir, e aí há alguns comandos básicos também, que aqui eu vou ir para o diretório do usuário, coloco change directory e esse sinalzinho aqui, dou um enter. Agora estou no diretório do usuário. E aqui eu posso criar, por exemplo, um diretório para colocar minha aplicação. Por exemplo, no caso, posso criar aqui um diretório aí por meio do mkdir. Aí o nome do diretório, por exemplo, nft. Tá? Aí eu crio. Já tem, né? Aí, como eu já tenho, vou colocar aqui mkdir nft2. Ó, ele vai criar aí uma pasta, tá? Onde basicamente é um arquivo. Se você for aqui onde ele está indicando, se você for lá,
usuários, né? Aí gamer. Você vai ver que vai aparecer uma pasta aqui. É a mesma coisa que você tivesse criado uma pasta aqui. Ó, NFT2. Como eu já tinha essa pasta NFT, que é onde está a aplicação, uma das aplicações, aqui ela vai estar vazia, tá? Porque realmente não há nada. Opa. Daí, aqui eu estou basicamente no usuário. Se eu quiser entrar na pasta, eu vou colocar Change Directory. E eu seleciono agora a pasta que foi criada, que no caso é NFT2. Ó. Agora eu estou dentro da pasta. Se eu clicar ls, não vai aparecer nada porque está vazia. Aqui, ó, eu cliquei ls e apareceu todos esses arquivos aqui, porque eu estava nesse diretório aqui, ó. Então pode ver que aparece aqui, ó, todos os diretórios que estão, né? Se eu entrar por aqui, computador, usuários, gamer, ó, todos essas pastas aqui. Então nós vamos fazer isso muito na construção das aplicações, então é importante que você saiba, tá? Alguns arquivos de configuração muitas vezes não aparecem se você utilizar aqui ls, tá? Aí você tem que utilizar ls-a. Vamos ver depois um exemplo. Tá bem simples, né? mkdir para criar a pasta, para entrar na pasta Change Directory, o nome da pasta que você quer entrar, e para listar o que tem na pasta, ls. Beleza. Aí se você quiser saber se você já tem instalado o Node, se deu certo o teu processo de instalação, aí você vai clicar Node-V. E aí vai aparecer a versão que está instalada aqui, tá? Eu estou usando basicamente a versão 14.16.0, tá? Bem, uma vez o Node instalado, nós vamos precisar também de, especificamente para aplicações blockchain, para desenvolvimento de smart contracts, nós temos várias ferramentas, tá? Mas é importante primeiro que eu fale de um IDE, que é o Remix, tá? Muito conhecido. Eu vou explicar para vocês já o que é o Remix IDE, como ele é útil para uma série de questões aí mais tranquilas. Basicamente ele te oferece todo um sistema para que você possa escrever smart contracts, tá? E fazer o deploy do smart contract na rede, para que você possa interagir com os smart contracts, inclusive sem necessidade de pagar taxas, tá? Vou falar já sobre isso aí. Basicamente aqui eu tenho, ó, onde eu posso criar arquivos. Posso criar, por exemplo, aqui uma pasta DeFi _university, por exemplo. E eu posso entrar nessa pasta, eu posso criar um arquivo DeFi, por exemplo, .so. Nós vamos falar aqui ainda sobre, esse é um arquivo na linguagem Solid, não se preocupe com isso neste momento, tá? Mas só para que você saiba, e aqui basicamente eu posso escrever um smart contract. Ele vai dizer se está tudo certo, a sintaxe, e aí depois escrito você pode também compilar. Vou pegar um que já está pronto aqui, por exemplo, esse aqui, ó, que nós temos o exemplo do smart contract, ó, tá tudo certo, compilou successful. Aí se eu quiser fazer o deploy, depois eu venho para cá e aqui eu posso fazer o deploy clicando. Você pode então basicamente escrever os smart contracts inicialmente aqui no Remix IDE, tá? Antes de usar uma outra ferramenta que eu vou explicar já para vocês, tá? O Remix IDE você não precisa instalar, tá? Basta você entrar nesse site aqui. Então é a mais utilizada, e eu tô passando para vocês aí as ferramentas mais utilizadas, de modo a que vocês encontrem materiais também
quando vocês forem pesquisar de modo mais fácil. Certo? Então já falamos do Node.js e agora falamos aqui do Remix IDE, tá? Não se preocupe, nós vamos usar bastante. Então você vai entender exatamente aqui. Hoje não é o objetivo deste vídeo explicar aqui o funcionamento de todas as ferramentas, mas apenas para você ter acesso a elas, tá? Aí podemos voltar aqui para o Google. O que nós vamos precisar também? Tá? Você vai precisar ter uma conta. Nós vamos precisar de um provedor de nós, basicamente, tá? Nós sabemos que a blockchain ela é uma rede composta por vários nós, são vários servidores. Se você não tiver um nó rodando no seu computador, nós não vamos fazer isso. Aí nós precisamos de uma empresa que tenha vários nós e que possa ceder esses nós para que os usuários, os desenvolvedores possam construir aplicações na blockchain. Então basicamente, para você se comunicar com a blockchain, você vai precisar se comunicar com um desses nós. E há vários serviços, tá? Mas o mais conhecido, com toda certeza, é Infura. Tá? Aqui eu vou dar um logout. Você vai ter que criar uma conta aqui, tá? Eu vou colocar um e-mail que eu criei especificamente. Vamos ver se espera que funcione, né? Vai ser DeFi University @outlook.com. Aí você vai escolher uma senha. Na verdade eu tenho que criar primeiro, né? Então aqui defiuniverse@outlook.com, vou criar uma senha. Aí vai pedir para eu verificar, né, a minha conta. Vai mandar o e-mail, eu vou entrar na conta, ó, no e-mail que eu acabei de criar. E basicamente eu vou confirmar então o endereço de e-mail, e aqui vai aparecer então aqui uma interface que pode ser um pouco intimidatória. E aí você vai basicamente o que? Você vai criar um projeto, né? E aí você vai dar o nome pro teu projeto. Produto IPFS Ethereum. O nome vou colocar aqui NFT. Vai criar. E aqui, ó, o que vai acontecer? Uma vez que eu criei o projeto, ele vai me dar endpoints, tá? E aqui eu posso escolher a rede principal, mas eu tenho chamadas redes de teste. Nós nunca vamos utilizar, tá? Ou vamos utilizar raramente a mainnet, porque a mainnet, principalmente da Ethereum, ela custa Ether, tá? E as taxas são razoavelmente altas. Então, para teste, para que você não perca dinheiro enquanto você está testando, nós utilizamos algumas dessas redes aqui, como a Hopstone, principalmente, Kovan, Inkbuy, tá? Não se preocupe que nós vamos explicar e vamos falar bem sobre cada uma delas. Tá? Então aqui basicamente então eu tenho o endpoint, e veja que isso é muito importante. Eu tenho aqui um HTTP e um WebSocket. Por que ele te dá esses dois? Porque quando eu preciso ouvir eventos, o que é evento? Quando acontece algo na blockchain, é emitida uma mensagem avisando. Para eu ser avisado, eu preciso desse endpoint aqui, tá? Mas não se preocupe, que nós vamos falar bem quando formos utilizar. Apenas para que você saiba, então, o que você precisa basicamente é o Project ID, tá? Que está aqui, e veja que ele fica aqui. E o endpoint, que tem a versão. Tá criado, tá? Então você fazendo isso, já criou a tua conta no Infura e já tem o provedor, tá? Já tem os nós. Se quiser usar isso aqui, eu não vou utilizar essa conta, então
mas o ideal é que você crie a sua própria, tá? Para que a tua aplicação funcione, porque tem um limite de requisições. Principalmente se você ouve muito evento, esse limite pode saturar e você ter que pagar, tá? Então é um serviço gratuito até um número bem razoável de requisições. Perfeito. Então, agora, qual que é a outra? O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do editor de código, tá? Porque eu coloquei aqui o PowerShell, né, que é a linha de comando, que nós basicamente interagimos com o nosso sistema. Mas para escrever os códigos, efetivamente, eu preciso de um editor de código. Eu uso o Visual Studio Code, tá? E aí você vai entrar no site e aí você pode fazer o download dele para vários sistemas. Tem para Mac, por exemplo, para Linux. E também é bem simples, tá? Você vai apenas fazer o download, ele vai baixar, né? Vai aparecer aqui, né? Aí você vai escolher 7, 8, 10 e ele já vai te dar, vai baixar aqui o aplicativo. E aí basicamente aquela mesma questão, next, 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 né? Esperar aqui um pouquinho. Eu vou abrir já o que eu tenho aqui. Ó. Então aqui vai todos os arquivos, né? Aquelas pastas que foram criadas, eu consigo abrir aqui no Visual Studio Code. E consigo escrever aqui os meus contratos, tá? No caso, uma aplicação de NFTs. Veja que agora tem até a pasta 2, ó, que está vazia. E aqui a pasta de uma das aplicações que vocês têm no canal ali. Tá? Então basicamente você vai criar arquivos da mesma forma, pastas, folders, pode criar aqui mesmo, criar arquivos, e nos arquivos que estão aqui, dependendo da extensão, por exemplo, esse aqui é um arquivo JavaScript, então .js, você vai clicar e aí você vai escrever, tá? E aí você pode baixar plugins, né? Você pode baixar plugins que te ajudem no desenvolvimento. Também aí te aconselho, caso você seja novo, né, em programação, você pesquisar aí mais a fundo, né, todas as funcionalidades do Visual Studio Code, que nós não temos como nos alongarmos aqui, tá? Mas basicamente quando você for, por exemplo, escrever um arquivo .sol, geralmente vai aparecer ali falando para você que eles têm um plugin, e aí você pode ou não instalar, tá? Mas é bom instalar porque ele já te dá uma inteligência, principalmente se você for usar TypeScript, que no caso aqui por enquanto não são todas as aplicações que utilizam, né? Mas se você for utilizar aí até fica melhor ainda, tá? Bem simples, ó, veja que já tá aqui, né? Abriu aqui, ó. Você já provavelmente reconheceu que eu já tenho instalado o Visual Studio Code. Existem outras, obviamente, ferramentas que você pode instalar, tá? Mas cancelar. Mas é isso aí, tá? Ótimo. O que você precisa mais? Bem, aqui nós utilizamos, eu utilizei o PowerShell, mas em alguns casos nós vamos utilizar o Git. Bem, você deve ter observado que nós temos um repositório GitHub. Este aqui não é o repositório errado, mas nós temos um repositório, tá? Vou entrar aqui, por exemplo, GitHub, Luiz Tools. Ó, o Luiz Tools, ele tem muitos vídeos sobre JavaScript, Node.js, tá? Não tenho nenhum contato com ele, mas eu gosto dos vídeos dele e eu recomendo para os alunos interessados aí em desenvolvimento blockchain que não tem muita familiaridade com React, Node.js.
tá? Tem muitos vídeos gratuitos, inclusive. Então aqui, por exemplo, pode ver Node.js, Bitcoin, bastante coisa bacana. Então aqui o Git nós vamos utilizar bastante, né? Tem o do professor Fernando Lopes. Vou deixar aqui. Professor Fernando Lopes está meio devagar no marketing. Mas se você for no canal aqui da DeFi University, você vai observar que, por exemplo, aqui, ó, você vai, inclusive, aproveitar e mandar um abraço aqui pro Gabriel Carvalho, agradecendo aqui. Muito obrigado aí pela consideração, pelas palavras. A ideia é essa mesmo, divulgar conhecimento. E agradeço também aos demais aí que estão comentando, fazendo críticas construtivas. E é isso aí. Então aqui vocês vão observar, por exemplo, né, que aqui tem o GitHub, o professor Fernando Lopes. Não está tão bonito quanto o do Luiz Tools, mas funciona. Então nós vamos, muitas vezes os arquivos vão estar aqui no Git. Então você vai precisar instalar o Git no seu computador, tá? E aí, ó, você vai entrar aqui no site. Mas cuidado aqui com os fakes. Então aqui você vai instalar o Git, tá? Tem o download para o Windows, mesma coisa. Next, next, next. E aí, não vou baixar porque eu já tenho baixado aqui, mas é importante para que você possa interagir também com o Git, uma vez que vários dos nossos arquivos vão estar aqui, tá? Mais uma vez, tutoriais específicos só sobre o Git, tá? Nós não temos realmente como fazer um tutorial detalhado do funcionamento do Git, do Visual Studio Code, porque isso já fugiria totalmente do nosso propósito. Nós não conseguiríamos gravar nada relativo a blockchain, tá? Mas há muitos tutoriais, tá? Ninguém sabe tudo, obviamente, muitos comandos, mas é importante que você tenha acesso aos comandos básicos. Os comandos básicos nós vamos, obviamente, passar durante o desenvolvimento das aplicações para que você consiga interagir. Então você vai instalar o Git. Aconselho você também a fazer uma conta no Git, tá? No GitHub. Aí você vai entrar. Vou sair daqui, tá? Criar uma conta para que você possa ter também teu repositório, possa passar os teus arquivos para o Git. Vai ser bem importante você criar, né, uma conta aqui no GitHub. Aí, nesse caso, eu aconselho também, caso você queira entender bem e mais a fundo só das funcionalidades do Git, você tem o canal da Rocket City. Rocket City também passa muitos vídeos gratuitos também sobre Node.js, React também. E sobre Git, tem uma série de vídeos ali gratuitos, tá? Sobre essa ferramenta. Outra coisa que é importante também, se você for usuário do Windows, é o Git Bash. Fazer o download do Git Bash. Por quê? O Git Bash é basicamente uma linha de comando que eu tenho aqui, ó. Git Bash, que ele permite que eu rode comandos do Linux, basicamente, tá? Então uma série de comandos do Linux é importante que você desenvolva e utilize essa e mesmo para interagir com o GitHub, tá? Que você utilize aqui o Git Bash. Também é muito fácil de instalar, tá? Que é o Git Bash, pode ver definição, comandos, introdução, tá? Então é importante também que você instale o Git Bash, tá? Como baixar o Git, download, Git tutorial, tá? Aqui tem, por exemplo, um vídeo que fala sobre o Git Bash.
Então veja que o Git Bash ele já está incluído, né, como parte do pacote Git para o Windows. Então aqui, ó, Git para o Windows, vai baixar e já vai vir o Git Bash instalado, ó. Tá? Bem tranquilo também para instalar. Bastante coisa, né, pessoal? Mas como isso aqui vai ser usado em praticamente todas as aplicações, uma vez que você instalou, é um trabalho que você não vai precisar ficar repetindo, tá? Então, eu sei que isso é chato, mas como eu falei, eu pressuponho que você não tem conhecimento nenhum de programação, está começando agora, tá? Então, por isso que nós estamos aqui falando sobre essas ferramentas aí. O que nós precisamos também? Aqui, para desenvolvimento de smart contracts, nós temos várias ferramentas hoje, tá? Uma delas é a mais usada, que você vai achar mais é o Truffle.js. Mais programas, né, criar tutoriais, etc. Que é aqui, ó, trufflesuite.com. É uma série de ferramentas para desenvolvimento de smart contracts, fazem com que o desenvolvimento, a parte de deploy dos smart contracts fique mais fácil, tá? Nós vamos utilizar basicamente o Truffle. Hoje uma outra ferramenta muito popular, se você quiser utilizar, já for um programador mais experiente, você pode utilizar também o Hard Hat, que trabalha com uma outra biblioteca que nós já vamos falar, tá? Uma outra ferramenta. Na verdade, uma dependência, né? Que é o Web3. Mas por enquanto aqui, ó, também ele vai te dar uma série de facilidades para fazer o deploy. Então, você instalando essas ferramentas, aí você basicamente vai para fazer deploy, que é colocar o contrato na rede, blockchain, o contrato que você for escrever, você vai apenas escrever simples comandos, tá? Então vai facilitar muito, tá? E aqui você tem geralmente tem toda a documentação, tá? E aí você vai ter que fazer então o download também do Truffle. Vamos ver aqui, ó, tem tutoriais, tem alguns como é que se diz? Eles chamam aqui de boxes, né? Mas alguns programas, algumas aplicações já, alguns templates, né? Essa palavra, alguns templates já prontos já, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso aqui. Basta que você instale então o Truffle, basicamente isso aqui, ó, que você precisa instalar. Aí você vai digitar este comando aqui, ó, npm install. Se você instalou o load, ele já é para vir instalado com o npm, tá? Então você vai colocar npm version, por exemplo, e ele vai te dar a versão do npm, tá? É fundamental que você também tenha o npm instalado. Você pode também, se você não quiser usar o npm, você pode instalar o yarn, tá? Mas como nós não vamos utilizar muito o yarn, de qualquer modo é possível que tenha aplicação utilizando yarn, então vamos falar também do yarn. O yarn é uma opção, tá? Mas geralmente você vai instalar primeiro o npm, melhor, você já vai ter instalado, né, quando instalar o node. E aí você pode instalar o yarn também. O que são esses tanto o yarn quanto o npm? Eles são gerenciadores, né, de pacotes. Como assim gerenciadores de pacotes? Imagine, por exemplo, deixa eu entrar de volta ali no Visual Studio Code. Aqui. Aí você já vai entender bem certinho. Imagine que uma aplicação como esta aplicação que nós temos aqui no canal. Ó. Imagine que uma aplicação desta aqui, para você construir ela há muitos anos atrás, tá? Você ia ser algo muito complexo, porque tem muita coisa aqui, tá? Só que hoje você tem uma série de pacotes que são basicamente programas que fazem coisas que sempre
já necessárias, né? Coisas repetitivas. E você consegue isso aí de graça, tá? Como? Baixando esses pacotes que a comunidade cria por meio de gerenciadores de aplicação aqui, ó. Eu vou aqui Node Modules. Ó, aqui eu vou ter basicamente todos os programas, ó, que já são me dados. Quando eu instalo, então, crio uma aplicação, né? Baixo um pacote, etc. Veja tanto de programas que isso aqui tudo. Imagina se eu tivesse que escrever cada um desses programas aqui. E antigamente não tinha muita coisa, não tinha muito o que fazer, né? Então a programação hoje é muito fácil, tá? Por isso que é extremamente importante que você entenda. Bem, o que é importante ainda falar aqui, né? O Truffle, né? Ah, sim, depois que você instalou o Truffle por meio desse comando npm install Truffle, né? npm install Truffle. Aqui o -G é para que você venha instalar ele de forma global. Basta qualquer arquivo que você venha precisar do Truffle, você vai ter acesso se você instalar ele dessa forma aqui, utilizando o -G. E aí a mesma coisa, acho que Truffle danado, ele vai te dar a versão. Vamos ver, ó, aqui ó, Truffle. Isso aqui é pode ignorar esse warning aqui. Ó, aqui ele já te dá inclusive, ó, Solidity, compilador Solidity, fala qual que é o node e fala do WebTree. O WebTree não é uma ferramenta, né? Ele é uma dependência, mas é importante nós falarmos também porque faz parte aí do dia a dia. E uma dependência fundamental para qualquer aplicação é sem dúvida o WebTree. O WebTree.js, no nosso caso aqui. Porque o WebTree.js ele permite que você escreva os códigos, ao invés de você utilizar JSON RPC, o RPC, você pode utilizar JavaScript para interagir com os smart contracts. Então ele converte o código teu JavaScript na linguagem que os nós da blockchain entendem. Então nós vamos instalar, tá? Basicamente vamos trabalhar com o WebTree. Tem toda a documentação dele aqui. Como eu falei, fundamental, tá? Hoje é muito comum o pessoal trabalhar também com o Iter.js, inclusive o Hard Hat. Acho que o Hard Hat até possibilita também trabalhar com o WebTree, mas ele é mais focado no Iter.js, no Iter.js. O Iter.js ele tem algumas vantagens em relação ao WebTree. Ele é mais leve, tá? Mas tem algumas desvantagens por ser um pouco mais recente. Então, em termos de material, alguma coisa é possível que a gente venha desenvolver com o Iter. Então, basicamente, nós vamos ter que, nesse caso, instalar, né? Bem, pessoal, de ferramentas basicamente seriam essas, tá? Bem, sim, com certeza também. Aí entra mais a questão de dependências, né? Como React, por exemplo, que nós utilizamos muito. Aí o React, não necessariamente você vai precisar fazer as instalações separadas, tá? Porque nós temos uma manha. Mas se você quiser entrar também aqui para ver a documentação, quiser instalar já na sua máquina o React, todas essas ferramentas aí que nós falamos, que elas estejam funcionando para que você possa acompanhar efetivamente o curso, tá? E aqui veja que interessante, por exemplo, você ter o Git instalado, porque aí você tendo o Git, você clicando aqui, ó, você copia isso aqui, tá? Isso vale para qualquer repositório que esteja no Git. O que você faz, ó? Você vai dar um comando chamado git
Isso é muito comum, tá, de ser feito, não apenas em diversos tutoriais. Você vai conseguir baixar e acompanhar as coisas dessa forma, tá? Então é muito importante que clone. E quando você baixa o git clone, você baixa aqui o arquivo, sendo aqui uma aplicação Node.js, que é a maioria, ela vai te dar este arquivo aqui, ó, package.json. Igual eu falei para vocês, ó, veja, por exemplo, o caso do React, né? Eu não preciso, geralmente eu não vou precisar instalar, né, as dependências para uma aplicação. Por quê? Porque depois que eu fiz o git clone, eu vou entrar no diretório, tá? No caso, aqui qual que seria? Se eu tivesse instalado o diretório, seria este aqui, ó, blockchain underline crypto. E uma vez que eu entro no diretório, né, eu faria lá, por exemplo, cd blockchain underline cryptocurrency, né, e entraria, que eu não tenho, então ele vai dar errado. Uma vez que eu entrasse aqui, depois de fazer o git clone, eu daria o comando npm install e ele instalaria todas essas, em vez de eu ter que manualmente, por exemplo, escrever React Bootstrap, React Scripts, etc. Com o comando npm install ele já vai instalar aqui, tá? Se eventualmente aparecer alguma mensagem de erro, de que não foi instalado, aí você pode ter que vir mas geralmente por meio do comando npm install, né, você vai instalar sem necessidade de fazer isto caso a caso. Bem, pessoal, eu acredito que seriam essas as ferramentas, tá? Acompanhar as aulas e montar as aplicações. Se eventualmente no decorrer de um curso eu vier a falar de algo que não está nesse vídeo, eu vou obviamente que destacar esse ponto, tá? Porém, a maioria das coisas já estão aqui neste vídeo, tá? Em termos de ferramentas que você vai precisar ter instalado. E aí, obviamente, que cada uma dessas ferramentas ela tem as suas peculiaridades, e aí você vai, dependendo do teu interesse, você pode se aprofundar mais em uma do que em outra, etc. Certo, pessoal? Então, esta aqui é uma aula 0, né? Porque ela é fundamental para todos os cursos nossos. E eu espero que vocês tenham compreendido aí. Deixe os comentários se tiverem dúvida. Muita gente que já programa, já conhece tudo isso que eu passei aqui. Então, coloque lá nos comentários dúvidas. Certamente a nossa comunidade aí, muito solista, vai te ajudar. Beleza? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.